Flamengo, porque teve hoje na CBF uma coisa assim, parece uma novela. Eu tive que comunicar ao Arnaldo o que estava acontecendo, fazer um react com ele no Twitter mais cedo, atrapalhei até ele no trabalho dele, porque estava assim impagável. Então, o nosso querido CNM, chefe da comissão de arbitragem, resolveu fazer um Media Day, podia ser dia da imprensa, existe em português, na sede da CBF, chamou o Vangassi, que é o chefe, o presidente da Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol, na tentativa, com a ajuda da assessoria de imprensa da CBF, foi ela que chamou, eu posso dizer porque eu recebi convite, foi a assessoria da CBF que chamou para o Media Day da Comissão de Arbitragem e da Abrafut dentro da CBF. E aí, entre outras coisas, olha o VAR, olha isso, como que funciona. Ele deu uma entrevista ao nosso querido Cícero Mello, e eu anotei muitas das coisas que ele falou, Arnaldo. E entre elas, primeiro ele se defendeu, admitiu erros num plural que até não existe, houveram erros, houveram isso, houveram aquilo, fecha aspas, mas não disse em qual jogo. Segundo ele, a gente teve até agora 45 jogos com os marcados, 46 jogos, e ele consegue achar erro, de fato, em 3 ou 4, e que esses erros foram um ou outro em cada jogo, então não foi um jogo todo maculado por um erro de arbitragem ou por uma perseguição. Então, segundo ele, assim como o jogador erra no contra-ataque e o goleiro toma frango, os árbitros têm erros esportivos, tudo isso dentro de aspas. Mas me chamou muito a atenção essa vontade que ele estava explícita de cutucar o ex-colega Leonardo Gaciba, que hoje trabalha na ESPN. Em entrevista à ESPN, mesmo na ausência do Gaciba, ele fez várias ilações e não inalações em relação à administração passada. Perguntado sobre se há interferência dentro do VAR, a resposta dele foi: Arnaldo, essa é para você. Aqui não tem WhatsApp. Se teve antes, agora não tem WhatsApp. Fecha aspas, na sala do VAR. Pois esse negócio do WhatsApp, o Marcos Braz falou também, né? Tá agora recentemente, ou sei lá, o Textor fez essa. Na verdade, o que existe nos bastidores da arbitragem brasileira, temos essa coisa, existem correntes, né? Existem duas associações, existem correntes. O CNM é um pouco digamos, ele não é o queridinho da galera. Nunca foi. Dos comentaristas de arbitragem, da turma da Central do Apito, de outros comandantes, aquela turma que vai de um lado para o balcão, do outro lado para o balcão e tudo mais, né? Ele é odiado por essa galera, e ele está comprando briga explicitamente. Se você for ver, nenhum comentarista de arbitragem de futebol no Brasil gosta do CNM. Nenhum. Em relação à administração Gaciba, você tinha, digamos, uma condescendência maior, né? Um compadrio maior. Camaradagem. Nem em São Paulo gostam do CNM, né? Nem em São Paulo, que é onde ele apitava e tudo mais. Mas aí eu posso contar por quê. Porque consideram ele, assim, a impressão que eu tenho, traíra quando ele foi para a Comebol. De não levar os árbitros brasileiros, de não bancar os árbitros brasileiros, de várias coisas dos árbitros brasileiros. No final das contas, né, Marília? Os caras se parecem, né? Exatamente. Então, só para alertar quem está nos assistindo, não considerem análise de comentarista de arbitragem em relação ao CNM isentas, esquece. Os caras odeiam o CNM. Então, quanto eles puderem detonar tudo o que acontece na arbitragem brasileira comandada pelo CNM, eles vão fazer isso. E você que está acostumado a assistir jogo e achar que comentarista de arbitragem tem a palavra final sobre tudo, relativize. Porque sim, eles se falam, sim, eles conversam, sim, eles têm não sei o quê. Tem um monte de coisa nessa situação toda. E hoje existe uma grande indústria nessa história, capaz de montar 17 pessoas envolvidas na arbitragem num jogo de futebol. Uma grande indústria. Pois é. Eu passei essa bola para o Arnaldo porque a pergunta foi exatamente sobre interferência externa e a reclamação do Flamengo, que disse que se precisava gritar mais alto ou não. E aí o CNM driblou a pergunta, falou sobre essa história do WhatsApp e, na sequência, olha o convite que ele fez. Ele pediu para os clubes montarem uma comissão. Pensa, o Flamengo vai votar em quem nessa comissão? O Corinthians, o Palmeiras, para acompanhar na CBF, não dentro da sala do VAR, mas de fora da sala do VAR, para ver se eles têm interferência externa. Imagina. E a prova vai ser tipo um aquário, fica todo mundo em volta, porque não é um aquário, eu já vi como é, uma cabine mesmo, então uma cabine de transmissão, não tem porta.
Vai ficar todo mundo do lado de fora, tipo assim, com o ouvido, para ver se eles estão conversando com alguém do lado de fora, ou vão arrancar o celular das pessoas na entrada. Como é essa fiscalização que uma comissão de representante dos clubes, esses que só reclamam de si próprios, vão fazer? Olha, Danilo, realmente, me ajuda aí. É difícil. Então, eu sempre bato na mesma tecla da relação dos clubes com a arbitragem, da relação dos clubes com a CBF, quando eles podiam e quando eles tinham a chance de assumir, eles não assumiram e preferiram brigar por migalhas da liga. Nessa questão de arbitragem, eu... Brigam até agora pelas questões, né, de Grêmio Internacional e Juventude. Sim. Até nisso existe briga, conflito. Até nisso. Então, né, sabemos que não vai rolar. Bom, se teve na pandemia, que era uma questão mundial, Arnaldo, que não era uma questão localizada, imagina o que vai ter agora. Então, perfeito. Eu vejo essa questão, então os clubes, para mim, eles podem reclamar, podem bater boca, podem fazer o que eles quiserem fazer, mas eles são parte do erro, eles fazem parte, e para mim, talvez até mais do que eles mesmos possam imaginar, porque, assim, os caras tinham a chance de melhorar. A CBF tem muita culpa, óbvio, por não treinar, por não profissionalizar e etc. Eu concordo que tem muito erro. A única coisa que eu fico sempre com o pé atrás é na hora de a gente apontar para esquemas ou comprar versões de Textor ou de Braz ou de etc. Porque eu acho que há erros porque os caras são ruins, ponto. E não porque há esquemas ou há grupos que querem prejudicar aquele ou aquele outro, porque o erro nessa rodada vai ser o prejudicado nessa rodada é o beneficiado na outra. Então eu acho assim que há uma diferença entre a gente apontar erros e criticar o jeito que a profissão é levada aqui no Brasil, a arbitragem, e comprar o discurso do Textor como virou certa moda entre os times que se sentem prejudicados, como foi com o Renato, como foi com o Wagner Leonardo, como foi agora com o Braz. Podemos ter, de repente, interferência externa? Podemos. O Palmeiras falou de interferência externa no famoso Paulistinha do Gagliotti. Podemos ter, é claro que podemos ter. Não precisava nem do VAR para ter. Teve o caso do bandeirinha do Fluminense e Flamengo, que anulou 3, 4 lances e falava que estava esperando a decisão da televisão. Isso é um papo antigo pra caramba. Agora, daí a gente cravar e falar que há um esquema, eu só tomo esse cuidado porque eu acho que os caras são ruins, são mal treinados. Esquema, eu acho que a gente precisa ter mais certeza para poder falar. Mal treinados e a cada áudio do VAR que a gente tem acesso, você percebe que é impossível um árbitro de futebol, né, comandar uma partida do jeito que é feito no Brasil, com 10 mil pessoas narrando. Isso era uma questão que o CNM poderia... Sabe, vale o debate mesmo, porque é simplesmente impossível. Os caras ficam narrando o jogo, né, Marília? A gente fica ouvindo aquelas coisas do áudio VAR, você fala, é impossível, esse sujeito pode ser o A, B ou C, D, árbitro, experiente ou não, ter clarividência para levar um jogo de futebol do jeito que ele é feito. São 1000 pessoas opinando o tempo todo na orelha do cara. Não dá. E a nova geração vem mal, né, Arnaldo? A gente está vendo testes com a nova geração, que testes todos que se dão mal também. O que fez na expulsão, para mim, do Águia de Marabá e São Paulo, um absurdo, o árbitro novo. Na primeira rodada do Brasileirão, que eles puseram árbitros novos, deu tudo errado também. Exato. Então a gente também não tem muita perspectiva de que vai melhorar nesse sentido. Não tenho boa notícia, porque o CNM hoje elogiou os árbitros novos e disse que os problemas que, entre aspas, houveram do CNM, fecha aspas, foram com árbitros experientes, não foram com os novos.